Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino. Boa tarde, Cuiabá, boa tarde, Mato Grosso, mas muito boa tarde mesmo a você que está comigo aqui na nossa TV Mato Grosso, canal 27, a TV que mais cresce no estado de Mato Grosso. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Passando a Limpo. Lembrando que hoje é segunda-feira, estamos começando mais um novo mês, é dia 1º de setembro do ano de 2025 e eu espero que você tenha começado a semana de uma forma muito positiva, que Deus já tenha lhe abençoado ricamente, abundantemente no transcorrer de todo esse dia, porque estes são os votos e o desejo de toda a equipe e também de toda a produção do programa Passando a Limpo. E eu já quero começar o programa de hoje chamando a sua atenção para o balanço policial, porque esse final de semana foi terrível desde a última sexta-feira. Inúmeros casos aconteceram, inclusive eu terminei o programa da sexta-feira falando para você que ia trazer informações com relação à prisão de um estuprador em série, responsável por ter tirado a vida de uma mulher de 52 anos de idade no mês de abril, aqui no mês de julho, melhor dizendo, aqui em Cuiabá, dentro do campus da UFMT. Daqui a pouco todos os detalhes, inclusive você vai ouvir a fala do delegado a respeito desse caso. Esse camarada estava solto, foi preso dias atrás, mas ninguém conseguiu detectar de quem se tratava de fato. Foi colocado novamente em liberdade e olha, por muito pouco ele não comete outro crime, porque ele estava passeando dentro do campus da UFMT no momento em que ele foi detido pela Polícia Judiciária Civil num trabalho muito importante. Acompanhe agora o balanço policial. Homem identificado como Pedro Alessandro Fernandes de Araújo foi morto a tiros na tarde deste domingo, no bairro Jardim Aripuanã, em Barra do Bugres. Segundo apurado, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo e socorrida ainda com sinais vitais e encaminhada até a unidade de pronto atendimento da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade. No local do crime, a polícia militar encontrou cápsulas e projéteis de calibre .40, que estavam sendo manuseados por curiosos, o que pode ter comprometido parte da cena do crime. A vítima foi atingida por diversos disparos em diferentes partes do corpo. De acordo com a polícia, a vítima era conhecida da polícia com diversas passagens criminais e estava há menos de 48 horas em liberdade, estando preso anteriormente na cidade de Tangará da Serra. Segundo informações, os atiradores chegaram ao local em que a vítima estava, efetuaram os disparos e em seguida fugiram tomando rumo ignorado. O caso é investigado pela Polícia Civil. Um grave acidente foi registrado no fim da noite deste sábado, na Avenida JK, em Juína. O motorista de um veículo Chevrolet Onix colidiu violentamente contra uma motocicleta ocupada por dois jovens e, em seguida, fugiu do local sem prestar qualquer tipo de ajuda às vítimas, conforme informações de testemunhas à polícia militar que atendeu a ocorrência. Com o impacto, o condutor da moto, de 18 anos, e o passageiro foram arremessados ao solo. Valizon sofreu uma forte pancada na cabeça, ficou inconsciente e apresentava sangramento intenso. O adolescente que estava na garupa também sofreu lesões graves e precisou de atendimento de urgência. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU e encaminhados para a UPA. Mesmo diante da gravidade da colisão, o motorista deixou o local sem prestar socorro. A polícia militar localizou o carro abandonado em um terreno baldio. O proprietário do veículo, identificado como Rony Rodrigues dos Santos, alegou que não estava ao volante no momento da batida, afirmando que quem dirigia seria um homem chamado Ricardo, que ele não soube falar seu paradeiro. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações. Um homem de 47 anos foi assassinado a tiros no início da noite deste sábado, no bairro Vila Operária, em Juara. A vítima foi identificada como Márcio Bernardes da Silva. De acordo com informações, dois homens encapuzados chegaram à residência da vítima e perguntaram por ele. Ao localizá-lo, efetuaram pelo menos 3 disparos de arma de fogo em sua direção. Márcio foi atingido e caiu ao solo, já sem sinais vitais. A mãe da vítima relatou à polícia que, devido ao nervosismo do momento, não conseguiu identificar características dos suspeitos, que fugiram em seguida tomando rumo ignorado. A equipe do SAMU foi acionada e confirmou o óbito ainda no local.
A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Judiciária Civil, que assumiu as investigações para apurar a motivação e identificar os autores do crime. 2 jovens morreram em um grave acidente na tarde de domingo, na rodovia MT-246, em Barra do Bugres. As vítimas foram identificadas como Matheus Feitosa dos Santos, de 21 anos, e Vitor Hugo Fernandes da Silva, de 18 anos. Segundo a Polícia Civil, uma equipe foi acionada para atender a ocorrência e no local, os policiais encontraram as vítimas caídas no chão já sem sinais vitais e a motocicleta envolvida no acidente queimada em virtude das chamas provocadas pela batida. Conforme registro, os jovens estavam em uma motocicleta quando bateram de frente com um caminhão canavieiro. Com o impacto, a moto pegou fogo e os 2 ocupantes morreram ainda no local. O serviço de pronto atendimento foi acionado e prestou socorro ao motorista do caminhão, que entrou em estado de choque. As chamas foram controladas pela concessionária Via Brasil. Testemunhas relataram que os jovens haviam consumido bebida alcoólica antes do acidente. Equipes da Polícia Civil, da Politec e do IML estiveram no local para os procedimentos legais. A Polícia Civil investiga o acidente. Policiais militares do Grupo de Apoio do 4º Batalhão apreenderam 353 tabletes de substância análoga à maconha, na noite desta sexta-feira, em Várzea Grande. Na ação, uma mulher, de 24 anos, foi presa em flagrante por associação ao tráfico de drogas. Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do grupo de apoio estava em patrulhamento pela cidade e encontrou um veículo vermelho sendo conduzido por um homem, que realizou manobra irregular e fugiu ao se deparar com as viaturas policiais. Diante da situação, os militares iniciaram acompanhamento ao homem e, após breves diligências, encontraram o carro parado na frente de uma casa e flagraram o suspeito pulando os muros, na parte dos fundos da residência. Os policiais entraram na casa e encontraram uma mulher, que foi detida. Na busca pelo imóvel, a PM localizou 4 tambores contendo 338 tabletes de maconha e 7 pedaços grandes da mesma droga. Já na busca no veículo, foram encontrados mais 15 tabletes da mesma droga. Questionada pela PM, a suspeita afirmou que o foragido seria seu marido e que sabia da existência do tráfico de drogas em sua residência. A mulher relatou ainda que auxiliava o suspeito no armazenamento dos entorpecentes. A criminosa recebeu voz de prisão e foi conduzida, junto de todo o material apreendido, para a Central de Flagrantes de Várzea Grande para registro da ocorrência e demais providências. As equipes policiais seguem diligências na busca pelo suspeito foragido. Um idoso de 89 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com 4 veículos na BR-364, próximo a Rondonópolis, em Mato Grosso. Segundo a PRF, ele dirigia um Fiat Uno no sentido Pedra Preta, quando tentou uma ultrapassagem no quilômetro 196, colidiu na lateral de um caminhão, perdeu o controle e bateu em mais 2 carretas. Com o impacto, o carro ficou completamente destruído e o idoso ficou preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU fizeram um resgate. A vítima foi levada ao hospital regional com trauma no tórax e dores pelo corpo. A pista foi interditada nos 2 sentidos e a PRF investiga as causas do acidente. Obrigado pelas informações. Você pode perceber aí o volume de ocorrências policiais neste final de semana, casos gravíssimos. Gravíssimos. Mas eu quero chamar a sua atenção para a chamada do programa de hoje com relação ao caso da prisão de um estuprador em série, segundo o Dr. Hugo. A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu o autor do estupro e homicídio de uma mulher morta dentro da UFMT em julho deste ano. O suspeito, 30 anos de idade. Ele foi localizado dentro da própria universidade. Ele foi identificado por meio de exames de DNA em vestígios biológicos encontrados no corpo da vítima. Entenda esse caso, a gravidade desse caso e a periculosidade deste indivíduo, um monstro, porque sobre ele pesa inúmeras acusações de estupros e de homicídio, além de assaltos, enfim. Fique por dentro agora, eu mostro para você matéria completa conforme eu prometi aqui no Passando a Limpo. Homem apontado como autor do estupro seguido de homicídio de Solange Aparecida Sobrinho, de 52 anos, que ocorreu em julho deste ano, dentro do campus da Universidade Federal de Mato Grosso, foi preso pela Polícia Civil. A captura do suspeito ocorreu dentro da própria universidade nesta sexta-feira, em ação realizada por equipes da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cuiabá. Uma apreensão de uma bituca de cigarro que poderia ter sido utilizado pelo suspeito,
e praticamente ali exames na vítima, né? Foi encontrado sêmen, o material colhido deu positivo para sêmen, conseguiu extrair o DNA desse material e fazendo um confronto de outros casos, conseguiu-se aí a autoria do Reivan. Então, com base nessa prisão, nós desvendamos aí esse crime gravíssimo que ocorreu, estupro seguido de morte. Descobrimos um homicídio ocorrido aqui em 2020. Esse suspeito ele tem diversas passagens por estupro, desde 2016 no mundo do crime, né? Então, assim, um trabalho estritamente técnico, de perícia. A prisão temporária foi decretada pela Justiça após diligências conduzidas em parceria com a perícia oficial e identificação técnica, que ajudaram a esclarecer o crime. O suspeito foi conduzido para a DHPP para ser interrogado e, posteriormente, encaminhado para audiência de custódia. Obrigado pelas informações. Eu vou trazer, pode deixar as imagens para mim da prisão dele aqui no fundo, por gentileza. Eu quero trazer um pouco mais de informações para robustecer essa matéria que eu trago para você aqui agora no Passando a Limpo. Nome dele, Reivan da Silva Carvalho. Ele foi preso na última sexta-feira pelo estupro e assassinato de Solange Aparecida Sobrinho, de 52 anos de idade. Ele já havia abusado de uma mulher grávida de 6 meses. O crime ocorreu em 2021. A informação, ela foi repassada, inclusive, pelo próprio delegado, Dr. Bruno Abreu, que você ouviu minutos atrás. E não para por aí. A situação envolvendo esse bandido, ela é muito grave. Ele está sendo considerado um estuprador em série. Ele foi preso sexta-feira agora, dentro da Universidade Federal aqui de Mato Grosso, no mesmo local onde ele estuprou e matou Solange no dia 24 de julho. E de acordo com a Polícia Civil, Reivan costumava perambular pelas dependências da instituição, em busca, obviamente, de atacar as suas vítimas. Além de Solange e da mulher grávida, o maníaco também responde por mais 2 estupros, sendo um deles seguido de morte. Ao todo, o criminoso fez 4 vítimas. Além desses, Reivan também ainda possui passagem pelos crimes de assalto e ameaça ocorridos no ano de 2019 e 2025. Aliás, no dia 17 de agosto agora, ele chegou a ser preso pelo crime de ameaça, porém, ele foi solto logo em seguida em uma audiência de custódia. E é incrível que ninguém conseguiu perceber a gravidade do que se trata, os crimes praticados por este indivíduo. Conforme apurado pela polícia, Reivan geralmente optava por mulheres em situação de vulnerabilidade social. As equipes policiais acreditam que ele possa ter feito outras vítimas que ainda não denunciaram o criminoso. Solange Aparecida Sobrinho, de 52 anos, ela foi encontrada seminua com sinais de esganadura no pescoço por vigilantes da UFMT na área da Associação Atlética Master, que fica nos fundos ali do campus. Ela apresentava lesões e sêmen nas partes íntimas compatíveis com a do estuprador. Em amostras de DNA que foram coletadas no corpo da vítima, a perícia encontrou vestígios biológicos de Reivan, o que constatou que ele era o autor do crime. Com base nas informações da Polícia Civil, Reivan é considerado um estuprador em série, já tendo feito outras 3 vítimas além de Solange. E um dos crimes, repito, foi um estupro seguido de morte no ano de 2020, ocorrido no bairro Parque O'Hara. O segundo foi um estupro ocorrido no ano de 2021 no bairro Tijucal. E o terceiro foi um estupro cometido em 2022 no bairro Jardim Lebron e agora em 2025. E além disso, em 2019, Reivan foi preso por assaltar uma residência e fazer uma família refém no bairro Santa Terezinha 2, também aqui na capital. Ou seja, esse camarada é de altíssima periculosidade. Eu não entendo como é que um homem desse estava solto. E me custa acreditar que no dia 17 de agosto ele fora preso e ninguém identificou ele como sendo este personagem macabro que Mato Grosso acaba descobrindo através do bom trabalho
de investigação da nossa gloriosa Polícia Judiciária Civil. Bom, são 17 horas e 18 minutos, eu saio desse assunto. Muito obrigado pelas informações. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, dia 1º, após sofrer uma queda de cerca de quase 3 metros de altura durante vistoria às obras do novo Parque Mato Grosso. O acidente acabou causando fraturas em 4 costelas, mas exames descartaram lesões mais graves. Acompanhe a reportagem, eu mostro para você na tela. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, União, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira, um dia após sofrer uma queda de aproximadamente 4 metros durante uma visita técnica às obras do Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá. O acidente causou escoriações e fratura em 4 costelas, mas exames descartaram lesões na cabeça ou na coluna. Mendes estava internado no Hospital Estadual Santa Casa desde o domingo, quando se desequilibrou ao subir em uma estrutura metálica no canteiro de obras. O impacto da queda provocou um trauma torácico no lado direito. Conforme o boletim médico, o governador segue em recuperação e realizará novos exames ao longo da semana. Nas redes sociais, a assessoria do governo informou que o chefe do Executivo Estadual está em repouso e agradeceu as mensagens de apoio e o trabalho da equipe médica responsável pelo atendimento. Nós estamos torcendo para uma rápida recuperação do governador Mauro Mendes. Ficamos assustadíssimos ontem, porque após a queda ele foi levado para o Hospital Estadual Santa Casa de Misericórdia aqui de Cuiabá e já foi encaminhado diretamente para a UTI, a unidade de terapia intensiva ali do local. E lá ficou até hoje, quando, graças a Deus, recebeu da parte dos médicos, da equipe médica, né, a liberação. Acreditávamos até que ele fosse ainda permanecer durante esse dia de segunda-feira dentro da Santa Casa, mas os exames apontaram para uma evolução rápida, graças à saúde, a boa saúde do governador Mauro Mendes. Isso possibilitou já ser levado para casa, onde, obviamente, ao longo de todo o restar desse dia vai estar descansando. Nós não sabemos quando ele retoma as suas atividades, mas graças a Deus não corre mais nenhum risco, está recuperando muito bem. Nossa estima e nosso desejo de que essa recuperação seja rápida e completa também, né? Bom, olha, deixa eu falar sobre feminicídio aqui no estado de Mato Grosso. A Assembleia Legislativa sediou uma reunião para discutir a violência contra a mulher e o alto índice de feminicídio aqui no estado de Mato Grosso. A discussão contou com a participação de representantes do Ministério Público, Universidade Federal de Mato Grosso, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, Defensoria Pública, associações comunitárias e de classe também. A reportagem eu mostro para você aqui na tela do Passando a Limpo. O Parlamento Estadual de Mato Grosso sediou uma reunião para discutir a violência contra a mulher. O debate foi requerido pela deputada Edna Sampaio. As mulheres têm que se unir, estão conscientes disso, vamos fazer esse diagnóstico sobre onde estamos falhando em relação à proteção da vida das mulheres e todas as instituições presentes, representadas por mulheres muito potentes aqui, assumiram um compromisso de juntas a gente conduzir esse processo que tem que ser participativo, ouvir as mulheres, entender onde estão as falhas do poder público na proteção da vida das mulheres, corrigir essas falhas, ampliar o financiamento de políticas voltadas para as mulheres, e é isso que a gente deseja. Queremos criar um sistema estadual de promoção da cidadania e da vida das mulheres aqui no estado de Mato Grosso. Participaram da discussão entidades como o Ministério Público Estadual, a UFMT, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e representantes de associações comunitárias e de classe. Já sofri não só a violência doméstica, como a violência social, a violência psicológica, a violência física, o abuso sexual. Então, assim, hoje, como eu tenho e busquei conhecimento e fui acolhida por coletivos de movimentos sociais, eu entendo que mais do que nunca eu devo pautar e falar sobre esses assuntos, não só em ambientes como esse, mas em toda a minha comunidade, o meu território. Hoje eu, como agente territorial de cultura, né,
eu preciso lembrar que muitas meninas ainda sofrem, né? Que se hoje eu tenho a consciência e a liberdade de falar sobre isso, muitas não têm. A coordenadora de defesa da mulher da Defensoria Pública de Mato Grosso conhece bem os números da violência doméstica no seu dia a dia. No ano passado, nessa mesma época, nós estávamos com 26 casos de feminicídio e até o final do ano tivemos 47 e fomos reconhecidos, infelizmente, como sendo o estado onde os feminicídios mais acontecem por 2 anos, 2023 e 2024. E pelo jeito, pelo caminhar aqui de 2025, infelizmente, os números estão nos mostrando algo ainda mais grave. Nós precisamos trabalhar e enfrentar esses números, mesmo porque os feminicídios são delitos anunciados e eles podem ser evitados. Se eles podem ser evitados, momentos como esse, para nós pensarmos em soluções, será muito importante. A Sheila Kleiner participou do debate sobre violência doméstica e destacou seu ponto de vista sobre o assunto. Nós temos um problema, é um problema que está dentro da estrutura da sociedade mato-grossense. Nós estamos com mulheres ali, a gente tem desembargadoras, promotoras, procuradoras, defensoras públicas, professoras, doutoras, que sabem do tema. Então, nós temos que chamar esse pessoal para a gente sentar numa mesa e tentar buscar uma solução. Não dá para Mato Grosso configurar como campeão de morte e hoje tivemos mais uma. E a gente fica nessa agonia. Será que vai ter a próxima? Quem vai ser a próxima? E a próxima pode ser qualquer uma de nós. No final dos trabalhos, a deputada Edna Sampaio apresentou alguns encaminhamentos sobre a questão violência doméstica e ressaltou alguns pontos importantes que ela considera essenciais para alcançar resultados. Vamos fazer uma audiência pública, inclusive tivemos a confirmação de que a ministra das Mulheres vai estar presente aqui, estamos muito felizes com isso, e nós vamos organizar metodologicamente como que as mulheres, não apenas aqui de Cuiabá, mas do estado de Mato Grosso, poderão participar dessa comissão, fazendo a mobilização da sociedade, porque não adianta a gente falar de um tema que é de mulheres, nós somos a maioria, mas somos minorizados no poder. Então, a única forma que a gente tem poder, que a gente vai ter poder para poder realmente ter uma política pública de defesa das mulheres, são as mulheres se unindo. Então, a comissão vai ser um instrumento para fazer a mobilização social, para aprofundar a discussão e o diagnóstico sobre a situação das mulheres aqui no Mato Grosso, em relação a como o Estado está agindo para proteger essas mulheres. E a partir desse resultado, que a gente quer em 180 dias ter, a gente poder indicar quais as políticas que nós queremos que sejam implementadas, quais as leis que precisam ainda ser aprovadas por esta casa para garantir o direito à vida das mulheres no Estado de Mato Grosso. Bem, todo o nosso apoio nesses debates que estão sendo desenvolvidos, realizados para discutir essa questão da violência contra a mulher, sobretudo dos casos de feminicídio aqui no estado de Mato Grosso. Agora, o meu respeito, a minha admiração por você, mulher, a exemplo daquela que nós acabamos de mostrar aqui, que já foi vítima de violência, já foi vítima de estupro, já foi vítima de agressão física, já foi vítima de homens covardes e que não tem medo de se expor, não tem medo de falar, de debater, de conversar sobre o assunto, não tem medo de se mostrar e dizer eu já fui uma vítima, não tem medo de incentivar outras mulheres a marcarem posições a fim de que venha cessar todo esse sofrimento, esse drama que é vivido dentro do lar em quase toda a maioria dos casos. Meu respeito e a minha admiração, eu gosto demais quando eu vejo uma mulher corajosa e valente que ergue a cabeça, dá a volta por cima, supera esses traumas e toca a vida para frente e começa tudo novamente se preciso for. Fico muito feliz quando eu ouço depoimentos como esse, me alegra e me faz perceber que as mulheres, elas estão conseguindo, em meio a todas as suas dificuldades, superar essas situações tão difíceis que passam, né? Falando em feminicídio, o vice-governador Pivetta admitiu resistência à CPI do feminicídio e defende estabilidade para governar. O governador Otaviano Pivetta indicou que a criação de CPIs atrapalha a governabilidade
e afirmou que o Estado já adota medidas para combater o feminicídio após o recuo da Assembleia em criar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Acompanhe a reportagem, eu mostro para você na tela. O governador em exercício de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, se manifestou sobre a tentativa frustrada de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o alto índice de feminicídios no Estado. Sem citar diretamente a interferência do Executivo, ele indicou que CPIs atrapalham o andamento do governo e defendeu a necessidade de estabilidade para garantir resultados administrativos. O governo é intransigente com a violência, especialmente a violência doméstica. Não tem nenhum caso que não esteja resolvido, que os autores não estejam presos. E nós precisamos governar Mato Grosso com relativa tranquilidade. Nossa intenção é boa e é publicamente notório que é boa. Então, nós temos a nossa base na Assembleia que ajuda o governo a governar. Instauração de uma CPI atrapalha os trabalhos, Pivetta? Toda CPI atrapalha trabalhos. Para nós que temos a intenção de produzir resultados, nós queremos o mínimo de paz para poder trabalhar. Mas a questão do feminicídio atrapalha o governo? Não tem que debater isso? Não atrapalha. Eu acabei de falar que não tem nenhum caso que não esteja resolvido. Todos os autores de crimes estão presos. A proposta da CPI foi articulada pela deputada suplente Edna Sampaio, com apoio das parlamentares Janaína Riva e Sheila Klenner. O objetivo era apurar a responsabilidade do poder público diante do aumento da violência contra mulheres, falhas na rede de atendimento e a execução orçamentária de políticas de proteção. Após pressão política e resistência dentro da base governista na Assembleia Legislativa, a CPI foi convertida em comissão especial. O Executivo nega descaso com o tema e afirma que todos os casos de feminicídio foram solucionados, com autores presos e processados. Segundo o governo, o Estado tem ampliado a rede de proteção, com delegacias e núcleos de atendimento à mulher em diversos municípios. Ainda assim, reconhece que os índices são preocupantes e que o enfrentamento à violência de gênero exige esforço permanente e mudança cultural em todo o país. Bom, eu tenho aqui as minhas observações. 3 coisas que eu ouvi aí do vice-governador, de que de certa forma me chama a atenção. Primeiro, é o governo admitir que não aceita CPI, ou seja, uma investigação contra as ações do governo da parte da Assembleia Legislativa, que é a Casa de Leis do Estado. Deixa eu abrir um parênteses e dizer uma coisa aqui. A Assembleia, ela não deve e não pode ser puxadinho do governo. E cada vez está ficando mais claro isso, que a Assembleia Legislativa está se tornando um puxadinho do governo. Parlamentares têm todas as prerrogativas possíveis e cabíveis para impetrar, caso realmente precise, uma CPI para investigar as ações do governo, porque esse é o papel da Assembleia Legislativa. E dane-se o governo se gosta ou se não gosta. Segundo ponto que eu destaco e separo também aí da fala do governador Otaviano Pivetta. Não são todos os feminicidas que estão presos. Tem feminicida que está solto. Tem criminosos e homens violentos contra mulheres que estão soltos, respondendo em liberdade. Não adianta querer dizer que tudo está funcionando bem aqui no Estado, porque não está. Porque se estivesse funcionando bem, nós não teríamos tantos crimes de feminicídio como está acontecendo aqui no Estado. Isso é querer tapar o sol com a peneira. Isso é querer colocar uma cortina para não vermos o que está atrás. Temos sérios problemas, sim, na área de políticas públicas voltadas para a proteção à mulher. Mulheres agredidas, mulheres violentadas. Mato Grosso ocupa um espaço muito negativo no estupro de mulheres. Nós estamos entre os 5 estados mais violentos contra as mulheres, não no feminicídio somente, mas no volume de estupros. Então, nosso problema é muito sério. E se for preciso abrir uma CPI para investigar aonde está a falha, tem que ser aberta a CPI.
O problema da CPI apresentada pela Edna, textualmente, houve um encaminhamento todo errado. O processo todo errado, por isso. A Assembleia não teve como avançar com esse projeto. Ponto. E o terceiro item que eu destaco e separo também, aí na fala do vice-governador Otaviano Pivetta, é com relação à situação que envolve as eleições de 2026. O governo não quer ter mais problemas do que já vem tendo até aqui, porque isso só faz prejudicar as eleições de 2026, apresentando fatos negativos. E nós não podemos deixar de considerar que isso é munição para a oposição, que está atenta ao que está acontecendo. Então, nós temos que entender que o executivo é um, legislativo é outro. E um não pode ser subserviente ao outro. Tem que agirem com total independência. É o mínimo que se espera. Embora, infelizmente, não estejamos vendo isso. São 17 horas e 34 minutos. Eu quero chamar a sua atenção, eu não sei se podemos ir para o intervalo. Vamos para o intervalo comercial? Vamos para o intervalo comercial, é isso? Vou para o intervalo comercial. Volto na sequência com mais informações aqui no Passando a Limpo. Não sai daí, não, eu espero você. Em 1835, aconteceu a primeira sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso Provincial, atuando desde o início em prol da sociedade. Já foi silenciada por 10 anos, mas a voz do povo não poderia permanecer calada. Afinal, seus pilares sempre foram a representatividade e a participação popular. São 190 anos impulsionando o desenvolvimento de um Estado que é referência no país. Cuidando, fiscalizando, atuando por mais dignidade e inclusão para os matogrossenses e lutando contra o feminicídio. Todas essas ações são a nossa voz, a do povo, sendo ouvida e representada pela Assembleia, que junto da população construiu e vai continuar construindo cada conquista dessa história. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, 190 anos. Uma história de trabalho e conquistas. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, chamando! Aquapark Pantanal! Venham, gente! Venham desfrutar da piscina de onda, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, chamando! Aquapark Pantanal, pertinho de você! Isso aqui eu tô mostrando pra você que funciona, tá? Porque de repente você vai pensar assim, ó, só no estúdio mesmo que funciona. Não, ela funciona mesmo. É isso, galera! Então, essa mala motorizada por apenas R$ 3.700, só temos mais 2 unidades pra você. Então, aproveita. Deixa eu só mostrar a bateria aqui também, que é um detalhe muito legal, ó. Pra mais de 4 horas, tá vendo aqui? Mais de 4 horas de autonomia pra você. Então, dá pra você viajar bastante, ó. Desligou, pode colocar aqui, a malinha fica, ó, preservada, tá vendo? Guarda aqui, pronto. Tá aqui, toda brilhosa, bonita, esperando você. A qualidade do pneu aqui, ó, é, meu amigo, de primeira mão, pra você ver. Olha que qualidade esse pneu aqui, essa borracha, é coisa de qualidade mesmo, com garantia pra você levar, aproveitar e desfrutar momentos inesquecíveis com a sua família. Levar água e saneamento para tanta gente é um desafio. É tarefa para quem sai de casa quando o dia é noite. Para quem faça chuva ou faça sol, tá lá fazendo. Para quem sabe que por trás de cada obra existe uma torneira abrindo e a poluição dos rios sumindo. O desafio é grande, mas nossa dedicação é maior, porque nosso tratamento é feito de gente. Águas Cuiabá.
Volta com o programa Passando a Limpo, são 17 horas e 37 minutos. Muito obrigado a você que chegou agora e passa a nos assistir ao vivo aqui na TV Mato Grosso, canal 27. Que Deus te abençoe, obrigado pela sua audiência, ela é muito importante para nós, né? Eu quero aproveitar e mandar um abraço especial para você que está em Várzea Grande. Obrigado pela audiência maciça em Várzea Grande, aqui em Cuiabá, em Poconé, em Livramento, aí em Jangada, Distrito de Guia, onde nós alcançamos com a qualidade da imagem, do som, do áudio, aqui da TV Mato Grosso, canal 27. Muito obrigado mesmo, tá? Eu já quero trazer esse assunto importante porque o Tribunal de Justiça aqui do estado de Mato Grosso autorizou o retorno do sargento Joelson à Câmara Municipal de Cuiabá. O Tribunal de Justiça aqui do estado autorizou o retorno dele ao cargo na Câmara Municipal, após quase 5 meses afastado por decisão judicial no âmbito da Operação Perfídia. Acompanhe a reportagem aqui na tela. A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso autorizou o retorno do vereador Sargento Joelson, do PSB, ao cargo na Câmara Municipal de Cuiabá. A decisão, tomada por maioria dos votos, foi proferida no último dia 26 de agosto. O parlamentar estava afastado desde abril, por determinação da Justiça, no âmbito da Operação Perfídia. O habeas corpus foi relatado pelo desembargador Juvenal Pereira da Silva e teve voto favorável também do magistrado Lídio Modesto da Silva Filho. Apenas o desembargador Hélio Nishiyama votou contra. A íntegra do acórdão ainda não foi publicada. A defesa de Joelson ingressou com recurso no dia 30 de julho, questionando a decisão da juíza Edna Erdeli Coutinho, do Núcleo de Inquéritos Policiais, que determinou o afastamento do vereador e também de Chico 2000, do PL, então presidente da Câmara. No pedido, os advogados alegaram excesso de prazo nas investigações e afirmaram que Joelson sequer havia sido ouvido pela Delegacia de Combate à Corrupção. A defesa também solicitou a revogação de outras medidas cautelares, como o bloqueio de bens. Apesar da decisão favorável a Joelson, o vereador Chico 2000 segue afastado do cargo. Ele poderá tentar estender os efeitos da decisão assim que o acórdão for publicado. Além disso, aguarda o julgamento de um recurso no Superior Tribunal de Justiça, previsto para o dia 3 de setembro. De acordo com o Ministério Público, Joelson teria recebido promessa de pagamento de R$250 mil em propina para aprovar um projeto de interesse do Executivo. A proposta permitiria a renegociação de dívidas da Prefeitura de Cuiabá e a emissão de certidões negativas, possibilitando o pagamento a empresas credoras, como a HB20 Construções, responsável pelas obras do contorno leste. As investigações apontam que as negociações teriam ocorrido com conhecimento de Chico 2000. Interceptações telefônicas e mensagens obtidas pela polícia indicariam a participação dos dois parlamentares. Bem, vamos aguardar como vai ser a recepção ao sargento Joelson, do PSB, na Câmara Municipal de Cuiabá. Isso deve acontecer esta semana ainda, enquanto que o ex-presidente da Casa de Lei, Chico 2000, ao qual aparece aqui na imagem, ainda aguarda o parecer da Justiça, que deve acontecer agora dia 3, quarta-feira, agora do mês de setembro também. Mas eu acredito que da forma como aconteceu com o sargento Joelson, não vai ser diferente do que vai acontecer com o Chico 2000. Ambos devem assumir os seus respectivos mandatos e não descarta a possibilidade de uma nova abordagem ou investigação ainda acontecer neste ano com relação a esse assunto envolvendo um possível pagamento de propina aos vereadores da parte de uma empreiteira HB20 que foi responsável por um trecho da obra do contorno leste, aquela obra ruim. Aliás, é uma vergonha para Cuiabá vermos obras como a do contorno leste. É uma vergonha. Eu quero chamar a atenção da Prefeitura Municipal aqui de Cuiabá. Quero chamar a atenção aí do meu amigo secretário Reginaldo Teixeira, secretário de Obras Públicas aqui de Cuiabá. Secretário Reginaldo, por favor, chame para si a responsabilidade do contorno leste. Aquele lugar está sem iluminação, um lugar sujo, perigoso, uma via completamente danificada, uma obra mal feita pra caramba. Não é possível que nós vamos continuar vendo isso acontecer aqui em Cuiabá. Se tem uma capital do estado, do Brasil,
que envergonha pela péssima qualidade das obras. Esta cidade, esta capital, chama-se Cuiabá. Fica aqui no estado de Mato Grosso, o estado do agronegócio, o estado mais rico do Brasil, o maior exportador de grãos do país, um dos maiores exportadores de alimento do mundo. E nós temos uma capital feia, suja, escura, esburacada, cortado por obras, quase sempre conduzidas por empresas que não têm nenhuma condição técnica para poder realizar estas obras, faturam milhões, lesam a população cuiabana, porque o dinheiro que é pago a estas obras é oriundo dos impostos arrecadados aqui do estado de Mato Grosso, aqui da capital. Quase sempre empresas amigas do poder, que não têm condições alguma de prestar serviços de tamanha relevância e importância como são essas obras estruturantes, mas que infelizmente emporcalham a nossa cidade por conta disso. E eu não tenho medo algum de falar que dentre estas obras estão exatamente as obras do BRT aqui de Cuiabá. Porque não foi uma, duas, três vezes que precisou da interferência do Tribunal de Contas do Estado, que precisou da interferência do próprio governador Mauro Mendes, chamando a atenção dessas empresas ridículas, que ganham licitações públicas que só o bastidor da podridão política sabe como é que conseguem, para realizar obras que estão prejudicando os cuiabanos, estão prejudicando o comércio de Cuiabá, está prejudicando a família cuiabana. O que nós estamos vendo lá no contorno leste é um absurdo, é um tapa na cara daquela população que mora ali naquela região, que acalentou há anos por melhorias, que esperou anos por valorização de seus ambientes, mas que hoje vê aquela situação da forma como está. Uma avenida que deveria ser um brinco, iluminada, com canteiros, arborizada, sabe? Com uma pista de rolamento perfeita. Passa lá no contorno leste para vocês verem, e aí vocês vão entender por que é que eu estou falando do contorno leste. E temos que parar de ficar jogando o problema para debaixo do tapete, viu, prefeito Abílio? Nós temos que parar de ficar jogando o problema para debaixo do tapete. Nós temos que sentar com o estado de Mato Grosso, temos que buscar recursos federais, temos que fazer o necessário, conversar com todo mundo para resolver o problema daquela obra, para resolver o problema daquelas famílias e não ficar somente com falácia, brincando com um problema tão sério como é essa situação que envolve o contorno leste. Então nós precisamos ter mais respeito com a população. Respeito com a população. Eu quero, inclusive, provocar o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Quero aqui fazer um pedido para o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conselheiro Sérgio Ricardo. Conselheiro Sérgio Ricardo, vai lá no contorno leste, conselheiro, para o senhor ver a bagunça que está naquele lugar. Eu faço um apelo ao Tribunal de Contas, assim como o senhor foi lá na MT 251, nas obras do Portão do Inferno, assim como o senhor está acompanhando as obras do BRT, cortando aqui a cidade de Cuiabá e de Várzea Grande, na Avenida Rubens de Mendonça, na Avenida da FEB. Eu peço ao senhor que vá lá no contorno leste também, para o senhor ver que bagunça que está lá, o que fizeram com aquele lugar, aonde está o dinheiro que foi gasto daquilo ali, porque aquela obra ruim custou milhões de reais. Inclusive, problemas para 2 vereadores aqui de Cuiabá, que inclusive estão afastados. Não dá mais. Ninguém aguenta mais. Cuiabá, uma cidade feia. Já perdemos o título de cidade verde, não temos mais. Uma cidade esburacada, suja, com uma mobilidade urbana ruim. E ficam brincando
ficam brincando com a população, sabe? Jogando para debaixo do tapete os problemas, ao invés de estarem todos sentados e discutir a situação. Eu chamo a atenção da Câmara Municipal. Chamo a atenção da Câmara Municipal, sim, porque a Câmara Municipal não pode ficar calada e omissa. Eu não tenho visto ninguém na Câmara Municipal se levantar e cobrar da Prefeitura uma solução lá no contorno leste. Assim como também não tenho visto o Ministério Público do Estado. Cadê o Ministério Público do Estado de Mato Grosso? Que ninguém sabe aonde fica, que ninguém sabe aonde está, que ninguém sabe o que está fazendo. E enquanto isso, a população padece, a população sofre, por causa da incompetência, da irresponsabilidade. Falando em obras, o governo de Mato Grosso deve apresentar, dentro de 25 dias, mais 25 dias, o projeto para a construção de um túnel no trecho do Portão do Inferno, que fica na MT 251. A nova solução foi defendida após o veto de órgãos ambientais ao antigo plano de retaludamento, inviabilizado por questões técnicas e restrições legais. Com a palavra, o secretário de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso, Marcelo Oliveira, Marcelo Padeiro, como é mais conhecido na tela. O secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, informou que o projeto da construção de um túnel no trecho conhecido como Portão do Inferno, na rodovia MT 251, deve ser apresentado dentro de aproximadamente 25 dias. A proposta substituirá o plano anterior de retaludamento, que foi descartado após restrições impostas por órgãos ambientais. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, o projeto ainda está em fase de elaboração e deve ser concluído até outubro, quando também será definido o orçamento para posterior abertura de licitação. É um túnel que nós estamos trabalhando nisso. Já liberou o projeto, Marcelo? Não, ainda estamos analisando. Já foi feito o encaminhamento para o Ministério? Eu espero que dentro desse mês de outubro o projeto fique pronto, as análises fiquem prontas, todos os ensaios fiquem prontos, para que a gente possa fechar o orçamento para colocar em procedimento licitatório. Agora, secretário, em que momento que se percebeu que não é só dificuldade, o problema é que a grande verdade é que vocês têm que ter um cronograma do que aconteceu. Nós só conseguimos entrar verdadeiramente para fazer as análises no Portão do Inferno quando o IBAMA e o ICMBio nos liberaram. Nós tivemos que fazer resgate arqueológico do IFAM, nós tivemos que fazer resgate de fauna e flora, tivemos que fazer tudo. Na hora que nós chegamos lá em cima e que fizemos as sondagens lá em cima, vimos que o retaludamento, ele teria que ter alguma coisa para segurar aquele talude por causa do material. Então nós teríamos que fazer jato de concreto, manta, que não seria uma manta natural. Isso o ICMBio não permitiu. O ICMBio não, o IBAMA não permitiu. Então, nessa hora, nesse momento, ficou o quê? Inviável continuar com o projeto do retaludamento. Vai gastar quanto mais lá, secretário? Não sei quanto que vai gastar, mas posso dizer uma verdade para vocês. Lá não foi gasto 1 centavo a mais do que foi exigido pelo IBAMA, ICMBio e IFAM. Tudo que nós fizemos ali, colocando pessoas ali para fazer o acompanhamento de tudo que foi solicitado por eles, o sismógrafo que foi colocado para a gente ter um controle de todo aquele morro, nada foi gasto a mais do que o solicitado por eles. Agora, o deputado eu acho que foi em torno de uns 7 milhões de reais. O projeto inicial previa o recuo da pista em cerca de 10 metros e a criação de taludes, cortes escalonados no terreno, para estabilizar o local após os deslizamentos registrados em 2023. Em junho deste ano, o governo anunciou que encontrou inconsistências nos estudos e optou por abandonar a proposta. A obra, segundo o secretário, ainda não gerou prejuízos aos cofres públicos. Os cerca de 7 milhões de reais já aplicados foram usados exclusivamente em exigências legais, como estudos ambientais, monitoramento com sismógrafos e acompanhamento técnico. O custo estimado do novo túnel só será divulgado após a finalização do projeto e autorização do governador.
Dinheiro público, ele nasce no pé de manga, ele nasce também no pé de piqui, dinheiro público também nasce no pé de caju, assim como também dinheiro público brota do chão. Né? Às vezes até dinheiro público também cai das nuvens. Falar que 7 milhões não é gasto, tá de brincadeira. Agora, isso é o que estão falando. Agora, quanto tempo essa obra já está em andamento? E ainda vamos discutir um projeto que não sabe se vai ser exatamente do túnel. Ou seja, nós estamos diante de um imbróglio. É a obra da MT 251, é a obra do BRT, é obra mais aqui, é obra mais ali. Enquanto isso, o que se discute aqui em Cuiabá não é obra, é demissão em massa na Limpurb. É isso mesmo. O prefeito Abílio adota medidas para, segundo ele, impedir demissão em massa. Ele anunciou ações para evitar a tal demissão de pelo menos 500 servidores. E sabe de onde? Da Limpurb. Diante da crise financeira da empresa, companheiro Felipe Velaton, resta ao senhor pegar o chapeuzinho, pedir licença e ir para outro lugar. Porque a Limpurb já deu, hein? Acompanhe a reportagem. O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, anunciou medidas para evitar o desligamento em massa de cerca de 500 servidores da Limpurb, a empresa cuiabana de limpeza urbana. A situação financeira da autarquia foi classificada como crítica pela gestão municipal. Segundo a prefeitura, o contrato com a Limpurb custa cerca de 4,4 milhões de reais por mês e há preocupação com atrasos salariais. Apesar disso, o executivo descartou a exoneração imediata dos funcionários e busca alternativas para manter os postos de trabalho. Nós estamos fazendo um programa de contratação, chamamos a Secretaria de Economia do Trabalho, estamos conversando com as empresas, estamos abrindo vagas tipo do Cine para que essas pessoas possam sair da Limpurb e ser contratadas em outros trabalhos, e à medida que essas coisas forem acontecendo, a gente vai diminuir. E nós vamos fazer um processo seletivo na Limpurb. Hoje, tem uma irregularidade lá, que a empresa que presta serviço lá, ela presta de forma emergencial, porque na gestão anterior não deixou um contrato de licitação com a gente. Então a gente está fazendo um processo seletivo para regularizar essa situação da contratação do pessoal e fazendo a transição de pessoas que trabalham nessa empresa terceirizada para as pessoas trabalharem direto à prefeitura. Só para você ter uma situação que eu acho muito ruim, a gente tem que pagar, por exemplo, 5, 6 mil reais para a empresa terceirizada, a empresa terceirizada pagar R$ 1.600, R$ 1.700 para o trabalhador. Eu não concordo, eu acho que isso, apesar de ter todo um conceito de que 40% é previsto para rescisão, de tantos por cento é 13º, um terço de férias, mais um monte de coisa, nós não temos a rescisão contínua do número de trabalhadores. Então, isso só de cortar esse processo e partir para um contrato direto com o trabalhador, já traz uma economia de 40% nessa folha do trabalhador. E o trabalhador passa a ser remunerado com um salário melhor. Ele vai ganhar em torno de R$ 2.000 praticamente, 2.000, 2.000 e pouquinho, vai ganhar melhor e trabalhar diretamente com um contrato com a prefeitura. Eu estou muito preocupado, de fato, porque são 4 milhões e 400 mil por mês de contrato lá. E mais de 500 pessoas. Então, assim, nós não tomamos a decisão de exonerá-los, nós não tomamos a decisão de rescisão, nós estamos tomando a decisão de encontrar caminhos para ajustar essa conta e as coisas para certo. O novo modelo será semelhante ao adotado pelo Corpo de Bombeiros, com contratos temporários de até 8 meses. Além disso, a Prefeitura deve lançar um programa de recolocação profissional, oferecendo vagas no estilo do Cine para que os trabalhadores da Limpurb possam ser contratados por outras empresas. As medidas fazem parte de um esforço mais amplo para reduzir gastos, com meta de economizar até 90 milhões de reais até o fim do ano. Bem, sinceramente ainda não consegui entender qual que é a metodologia que está sendo usada pelo prefeito Abílio Brunini para fazer gestão dos serviços públicos aqui de Cuiabá. Economizou 400 milhões,
tínhamos uma dívida de 2 bilhões e alguma coisa. Já reduziu muitos recursos, né? E ainda estou escutando falar de uma crise financeira sem precedentes. Dias atrás nós estávamos falando que precisaria economizar ainda aqui em Cuiabá cerca de 90 milhões para poder tocar a máquina até o final do ano. Já estou ouvindo falar em demissões. Agora tem a situação da Limpurb. Eu, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo. Eu tenho hora que eu fico perdidaço com relação a isso. Aí eu não sei se isso faz parte de um bom planejamento de gestão ou isso demonstra claramente que não há nenhum planejamento e que há, na verdade, uma ação de apagar fogo todos os dias usando gasolina e não água e não um produto químico. Sinceramente, eu não sei o que está acontecendo. Então, seria muito importante que a Prefeitura Municipal de Cuiabá voltasse a prestar uma conta para a sociedade, explicar por que se cogita demitir muitas pessoas hoje da administração. Nós estamos com excesso de funcionários, é isso? Bom, porque se nós estamos com excesso de servidores, aí eu concordo que realmente nós temos que cortar gastos. Porque se nós temos excesso de trabalhadores onde não precisa, então não tem porquê, obviamente, mantê-los nos seus respectivos postos de trabalho. Porque com certeza nem trabalhando estão. E aí nós estamos pagando, e aí é um gasto desnecessário. Agora, é essa a realidade de Cuiabá? Nós estamos com muitos servidores, entre contratados e efetivos? Essa é uma pergunta. Tá? O que eu tenho ouvido está faltando gente para trabalhar. Por exemplo, a Secretaria de Obras Públicas precisa de gente para trabalhar. A Limpurb, por certo, precisa de gente para manter a cidade limpa e prestar um bom serviço para Cuiabá. E aí nós estamos falando em demissão. A situação, ao meu ver, ela não é somente isso. O buraco é mais embaixo. Então seria muito importante que a Prefeitura de Cuiabá prestasse conta do que está fazendo. Nós já estamos entrando no 9º mês do ano de 2025, daqui a pouco vai encerrar o ano e nós não avançamos em absolutamente nada. Ainda que o prefeito Abílio tenha pego uma administração muito ruim, endividada, sem dinheiro e sem recursos, nós não podemos perder um ano só discutindo isso. Nós queremos saber que pelo menos há um planejamento que está em execução e que vai possibilitar no ano que vem nós conseguirmos avançar muito, mas nós não enxergamos isso ainda. Isso não foi apresentado para a população. Portanto, está falando muito e nós não estamos vendo nada. Então nós temos que ouvir, mas ver também o que está sendo feito. E isso não está acontecendo aqui em Cuiabá. É por isso que o próprio governador Mauro Mendes está falando pelos cotovelos aí, aonde vai, que o prefeito Abílio tem que parar de ficar indo para as redes sociais e mostrar o que está fazendo. O governador Otaviano Pivetta disse a mesma coisa, o secretário-chefe da Casa Civil falou a mesma coisa, o presidente da Assembleia Legislativa, Maxi Russi, já falou várias vezes a respeito disso. Quer dizer, todo mundo está falando. Ora, então se todo mundo está falando a mesma coisa, é porque tem algo errado aí. E se tem algo errado, nós precisamos corrigir isso urgentemente. Nós não podemos mais ficar esperando. Nós precisamos de solução mais prática, mais rápida, mais agilidade. É economizando aqui, investindo ali, é freando aqui, acelerando ali. É assim que funciona a gestão pública. Não tem como esperar ficar tudo bonitinho, perfeitinho, pacotinho, tudo arrumadinho, com um lacinho vermelho em cima, para chegar e dizer assim, bom, agora nós vamos abrir o laço, nós vamos abrir o pacote, agora nós vamos desembrulhar para começar. Não existe isso. É ajeitando aqui, tocando ali, é economizando aqui e gastando ali, investindo ali. Sabe, é assim que é gestão pública. É desse jeito e nós não estamos vendo isso acontecer. Temos sérios problemas na área da saúde, seríssimos problemas na área da educação. Não sei se já começo a questionar se a Daniela Carmona vai continuar na área da saúde. Eu acho que dificilmente ela termina o ano. O secretário de Educação
também dificilmente vai terminar o ano, está muito satisfeito, mas muito insatisfeito, secretário de Educação aqui de Cuiabá. Eu estou vendo outros secretários insatisfeitos, secretário da Cultura insatisfeito, secretário de Esporte insatisfeito, sabe? Eu já estou dando aqui o spoiler, tá? Tem muita gente satisfeita, que a qualquer momento pode desembarcar do projeto da gestão de Abílio Brunini. E aí, como é que vai ficar? Aí vamos começar 2026. Do zero novamente? Tudo de novo? Não dá, sinceramente assim não dá. Nós precisamos de uma outra postura e nós precisamos, obviamente, ampliar o leque de relação da Prefeitura. Precisamos estreitar com a Assembleia, precisamos melhorar com o governo, precisamos trazer o governo federal para dentro do jogo, porque do jeito que está Cuiabá sozinha, separado, isolado, o Abílio não vai conseguir fazer gestão aqui em Cuiabá. Ele hoje está sozinho. Não tem ninguém com ele. Nem mesmo os deputados federais. Você tem visto deputados federais com o Abílio, com exceção ao Zé Medeiros? Porque Zé Medeiros está com o Abílio por causa de questões eleitorais, políticas, eleição 2026. Você tem visto o Wellington Fagundes com o Abílio? Não. Você tem visto Coronel Fernanda com o Abílio? Não. Você tem visto, enfim, os deputados federais, os outros senadores com o Abílio? Não. Está sozinho. Nem a Assembleia Legislativa está encostando no Abílio. Nem o deputado mais próximo que ele tem lá na Casa de Leis, que é o Diego Guimarães, está colado com ele. Vira e mexe, o Diego está martelando também. O Diego, que é do Republicanos não está bem com o Abílio. A exemplo do Daniel Monteiro, a exemplo da Maísa Leão. Então tem alguma coisa errada que a gente precisa entender. Do contrário, nós vamos ter problemas em Cuiabá. 18h04, eu vou para o intervalo comercial. Volto na sequência falando sobre passe livre. Não sai daí não. Em 1835, aconteceu a primeira sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso Provincial, atuando desde o início em prol da sociedade. Já foi silenciada por 10 anos, mas a voz do povo não poderia permanecer calada. Afinal, seus pilares sempre foram a representatividade e a participação popular. São 190 anos impulsionando o desenvolvimento de um Estado que é referência no país. Cuidando, fiscalizando, atuando por mais dignidade e inclusão para os mato-grossenses e lutando contra o feminicídio. Todas essas ações são a nossa voz, a do povo, sendo ouvida e representada pela Assembleia, que junto da população construiu e vai continuar construindo cada conquista dessa história. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, 190 anos. Uma história de trabalho e conquistas. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, chamando! Aquapark Pantanal! Venham, venham, gente! Venham desfrutar da piscina de onda, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, chamando! Aquapark Pantanal, pertinho de você. R$12 volts pra você, olha só. Tá aqui, ó. Acabou aqui, você vai lá, desencaixa rapidinho, ó. O serviço continua. Pra você que ter aquela profissão de marido de aluguel, você vai fazer o serviço, trabalha o dia inteiro com equipamento, enquanto você vai carregando uma, você já vai outra, ó. O amigo, tem amigo, ó. Tem amigo que cobra aí, ó, R$200 pra fazer a manutenção, 150, 300, 500 pra fazer a manutenção, arrumar alguma coisa na casa de quem não tem a ferramenta ou de quem não sabe fazer um certo serviço. Isso aqui é mais do que um presente, é um investimento para você e para sua família. Ricardo! E o preço? O preço é o mais barato do Brasil? Mais barato que a Shopee? Quer saber quanto? Entre em contato pelo Zap 65 99941 8090. 99941 8090. Tá aqui o Zap na tela. Levar água e saneamento para tanta gente é um desafio. É tarefa para quem sai de casa quando dia é noite.
Para quem faça chuva ou faça sol, tá lá, fazendo. Para quem sabe que por trás de cada obra existe uma torneira abrindo e a poluição dos rios sumindo. O desafio é grande, mas nossa dedicação é maior, porque nosso tratamento é feito de gente. Águas Cuiabá. De volta com o programa Passando a Limpo, agradecendo a você pelo carinho da sua companhia, da sua audiência também. Muito obrigado, hein? Viu? A todos que chegaram agora do longo dia de trabalho e passam a nos assistir ao vivo, muito obrigado mesmo, tá bom? Bem, na semana passada discutia-se a possibilidade, através de um projeto ou uma iniciativa do vereador Felipe Correia, de fazer com que o governo do estado de Mato Grosso pagasse o passe livre dos estudantes do município de Cuiabá. E eu disse, na ocasião, o estado de Mato Grosso vai dar risada, né? Com todo respeito aí ao querido vereador Felipe Correia que corre o risco de perder o mandato, porque ele substitui o vereador Chico 2000, do PL. Então, com o retorno do Chico 2000, Felipe sai e volta para a suplência, ou volta a atuar como secretário, ou enfim, em algum lugar dentro da administração do prefeito Abílio Brunet. Fato que o vereador Felipe Correia sugeriu ao governo do estado que pagasse o passe livre aqui da capital. Veja a reportagem e a resposta do governo do estado na tela. Da Casa Civil, Fábio Garcia afirmou que cabe ao município de Cuiabá arcar com os custos do passe livre estudantil. A declaração foi uma resposta ao vereador Felipe Correia, do PL, que defende a participação do governo estadual no financiamento do benefício. Segundo Garcia, o transporte coletivo é uma responsabilidade municipal, conforme previsto na Constituição. Para ele, não se resolve um problema ao transferir a responsabilidade para outros entes federativos, mas sim por meio de uma boa gestão. Existem atribuições que são competências do Estado, atribuições são competências do município, assim determina a nossa legislação. Transporte público é uma atribuição municipal, portanto, para soluções de alguns problemas não basta somente transferir a responsabilidade, né? Portanto, eu acredito que cada ente tem que assumir as suas responsabilidades e o Estado está pronto para apoiar todos os municípios, como vem apoiando, dentro das suas atribuições e algumas vezes fora dela, fazendo investimentos importantes para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Felipe Correia argumenta que mais da metade dos estudantes beneficiados em Cuiabá são da rede estadual de ensino e que o governo estadual teria condições financeiras de ajudar. Ele citou como exemplo os investimentos de R$ 2 bilhões no Parque Novo Mato Grosso. Em resposta, Fábio Garcia afirmou que o Estado já investe cerca de R$ 2 bilhões apenas em Cuiabá, em obras que, segundo ele, buscam melhorar a qualidade de vida da população. Em Cuiabá, especificamente, são mais de 2 bilhões de investimentos sendo realizados pelo governo do estado, inúmeras obras em Cuiabá sendo realizadas, para que a gente possa dar a nossa parcela de contribuição à melhoria da qualidade de vida no município de Cuiabá. Então, não se resolve o problema apenas transferindo responsabilidades, mas sim entrando para dentro do problema e administrando bem o problema que você tem na mão. Cara, fazer festa com o dinheiro dos outros é bom demais, né? Você faz a festa, você se alegra, você se diverte, convida os seus amigos, né? Você vive um momento de extremo prazer e satisfação. Com o dinheiro dos outros é bom demais. Agora, o duro é você pegar o seu dinheirinho e proporcionar essa alegria para as pessoas. É dessa maneira que o governo do estado tem visto a prefeitura de Cuiabá. Ou seja, a prefeitura querendo jogar as suas responsabilidades para o governo do estado. Ao passo que tais responsabilidades, elas devem partir de ações do município e não do estado. Isto não quer dizer que o estado não possa vir a ser parceiro nessas ações. Claro que sim. E não só o estado, o governo federal também é um grande parceiro, né, para os municípios. Agora,
precisa ver se o município de Cuiabá, no caso, o gestor aqui da cidade, enxerga dessa maneira. Aos olhos do governo do estado, o Abílio está querendo transferir uma responsabilidade que é sua, um investimento que tem que ser seu, para o estado. E o estado, através da fala aí do querido Fábio Garcia, deu uma banana. Neste caso, para o vereador Felipe Correia, com esse projeto que não colou. Deixa eu falar das pré-candidaturas. A doutora Natasha Slessarenko articula sua pré-candidatura ao governo com o aval do PSD Nacional. A médica iniciou articulações para disputar o governo de Mato Grosso em 2026 com o aval do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e apoio de lideranças locais, como, por exemplo, do senador Carlos Fávaro, que é ministro da Agricultura do governo Luiz Inácio Lula da Silva. A matéria está aqui na tela. A médica e empresária Natasha Slessarenko, atualmente filiada ao PSD, iniciou a articulação de sua pré-candidatura ao governo de Mato Grosso nas eleições de 2026. Segundo ela, a movimentação conta com o aval do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab. Natasha trocou o PSB pelo PSD ainda neste ano, após ter sua candidatura ao Senado esvaziada nas eleições de 2022. Agora, diz encontrar mais espaço e apoio dentro da nova sigla para disputar um cargo majoritário. Apesar de ainda não ter se reunido presencialmente com Kassab, a pré-candidata afirma já ter conversado por telefone com o dirigente partidário e que teria recebido autonomia para construir seu projeto político no estado. As conversas políticas vêm ocorrendo com a participação de lideranças locais e nacionais, incluindo o senador Carlos Fávaro, que também apoia a pré-candidatura. Já tem o aval do Kassab. A senhora já conversou com ele pessoalmente ou por telefone? Dessa vez ainda não. Nesse ano ainda não, mas já conversei com... Aliás, no início do ano eu conversei com o Kassab, mas não ainda depois de ser aí uma pré-candidata. Mas o aval foi como então, doutora? Desse jeito. Ele falou que eu tinha autonomia para ser o que eu quisesse, assim como o senador Carlos Fávaro, que o que eu quisesse eu poderia me lançar candidata. E eu estou à disposição do partido para que o partido, então, me lance aí para a candidatura que achar que é mais conveniente, que é mais importante. Mesmo sendo vista como uma opção da esquerda em Mato Grosso, já que o PSD mantém alianças com a federação formada por PT, PV e PCdoB, Natasha nega que sua candidatura esteja ideologicamente alinhada a esse campo político. Em relação à pré-campanha, a expectativa de que Gilberto Kassab venha ao estado nos próximos meses para reforçar o apoio político à candidatura, embora nenhuma data tenha sido confirmada até o momento. Isso ainda não foi conversado, mas provavelmente sim. É uma pessoa muito acessível, uma pessoa muito querida e é um grande articulador, para mim hoje, o maior articulador político do nosso país. Ao Kassab ser o maior articulador político do país, eu não tenho dúvida, porque o PSD vai se transformar em 2026 como o maior partido político do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida dessa. O segundo ponto dessa entrevista, dessa fala da pré-candidata a doutora Natasha, o PSD não é um partido de esquerda. PSD de Kassab é um partido do centro, que pode, obviamente, atuar construindo projetos com a militância tida como da esquerda, assim como também pode construir projetos e tem construído projetos com a militância tida como da direita. PSD não é um partido de esquerda. PSD é um partido do centro. Hoje o PSD compõe tanto governos da esquerda como também governos da direita. O PSD hoje está na base do governo Lula, com o ministro Carlos Fávaro e 2 outros ministros, como também o PSD está na base do governo do atual governador de São Paulo. Entendeu? Por exemplo, do governador Tarcísio de São Paulo. Então o PSD não é um partido de esquerda. É claro que a polarização, ela tenta jogar um contra o outro. E é assim que está acontecendo. Falando em polarização, o vice-governador Pivetta criticou essa polarização e defende liderança conciliadora para o Brasil.
Acompanhe a fala dele na tela. De Mato Grosso, Otaviano Pivetta, criticou a polarização política no país e afirmou que discursos ideológicos, tanto da direita quanto da esquerda, já não mobilizam mais a população. Para ele, o Brasil precisa de uma liderança que una o país e foque em resultados concretos. Durante evento do LIDE Mato Grosso, em Cuiabá, Pivetta defendeu que o próximo presidente da República seja alguém com capacidade de promover reformas e pacificar o cenário político, independentemente de alinhamento partidário. Ele também criticou a antecipação das discussões eleitorais e o atual modelo de eleições a cada 2 anos, que, segundo o vice-governador, compromete a continuidade administrativa e prejudica o desenvolvimento nacional. Pivetta defendeu a unificação dos pleitos em um único ciclo, como forma de dar mais estabilidade ao país. Espero que em breve a gente consiga fazer um novo pacto nacional e juntar essas eleições para que sejam de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5 anos, mas que sejam eleições gerais, para que esse movimento de campanha, de política de 2 em 2 anos, na minha opinião, é muito nocivo ao Brasil também. Isso não deixa as lâmpadas da política desligar. A gente termina uma eleição e já começa outra. E o custo Brasil causado pelas eleições, sabidamente, é muito alto. Espero que consigamos, o ano que vem, um ano importantíssimo, eleger um pacificador para esse país, que seja ele, de qualquer que seja essa direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, mas que tenha capacidade de pacificar o Brasil, que coloque na agenda nacional os temas que são importantes, que são caros para o nosso povo, que é o desenvolvimento econômico, a geração de riquezas, a participação maior da base da sociedade, da economia do país. Nós precisamos, sim, de alguém que lidere esse país com um único objetivo, que é produzir resultado. Esse discurso ideológico de direita e da esquerda, eu acredito que já cansou a todos. O Brasil já não quer mais essa briga permanente. O discurso foi feito no Fórum de Sustentabilidade e Desenvolvimento Econômico, que contou com a presença do ex-presidente Michel Temer, além de empresários e lideranças políticas de todo o Estado. Eu acompanho a fala do vice-governador Otaviano Pivetta. Eu tenho falado muito sobre isso. Tenho recebido duras críticas também, porque as pessoas insistem em querer que o Agnello escolha um lado, ou direita ou esquerda. Eu vou dizer de uma forma muito tranquila, sem nenhum medo de sofrer qualquer tipo de crítica. Eu não gosto dessa ideia de termos que discutir polarização no país. Não me agrada isso, nunca me agradou. Isso não fez bem para o Brasil até hoje. Se tiver alguém para me apresentar um ponto positivo dessa briga, dessa divisão que há no país hoje, entre direita e esquerda, eu gostaria muito. Porque até hoje ninguém conseguiu me convencer, me apresentando um ponto importante disso daí. Pelo contrário. Aliás, deixa eu trazer aqui uma opinião aqui muito minha, tá? O Brasil não pode ser classificado de forma alguma como um país de esquerda ou de direita. Por que eu falo isso? Por conta da sua trajetória política, que é marcada por uma alternância entre diferentes ideologias ao longo de todo o tempo. A gente não pode ignorar o passado e desconsiderar a história política democrática do Brasil. Você já ouviu falar na República Velha, a Era Vargas, ali de 1889 a 1945, por exemplo? A predominância, naquela época, de governos conservadores e autoritários era alinhados à direita. Já o período democrático, de 1945 a 1964 aproximadamente, já havia o quê? Uma maior diversidade ideológica, com presidentes de centro-direita
Vou citar um exemplo de um, que é muito querido no Brasil, Juscelino Kubitschek. Mas também foi marcada por lideranças políticas populistas, como, por exemplo, de Jânio Quadros. E de centro-esquerda, muito forte, de João Goulart. Nós não podemos também nos esquecer que já tivemos nesse país uma ditadura militar, que compreendeu ali de 1964 até 1985, com o domínio da direita conservadora, com forte repreensão a movimentos de esquerda. Fez bem para o Brasil aquele período? Fez bem. Uns vão dizer, sim, era o melhor período da história brasileira, da política brasileira. Mas será que foi mesmo? E a redemocratização? Será que ela não teve o seu valor significativo numa mudança da alternância entre governos de esquerda, como os do PT, e de direita, como os de Fernando Henrique Cardoso e Jair Bolsonaro? Que refletiu uma sociedade politicamente dividida. E hoje, o Brasil atual é politicamente polarizado. Há partidos e movimentos progressistas que defendem justiça social, redistribuição de renda e maior presença do Estado. E há forças conservadoras que priorizam valores tradicionais, liberalismo econômico, menor intervenção estatal. Estou falando de capitalismo. Em resumo, o Brasil é um país plural, caramba. Nós temos que parar com essa discussão de polarização direita e esquerda. Isso não cabe na democracia brasileira. O que cabe aqui no Brasil, nesse momento, é termos pessoas cultas, inteligentes o suficiente para discutir políticas públicas voltadas para a melhoria da população brasileira, do desenvolvimento econômico desse país e do avanço do trato da máquina pública. É isso que nós precisamos. É um grande desafio. E para isso, você pode ajudar e contribuir muito. Sabe como? Colocando pessoas certas no lugar certo nas eleições do ano que vem. 2026 tem que ficar marcado pelo momento da mudança definitiva daquilo que entende a população brasileira no seu rumo político. Por isso, a eleição de deputados federais é fundamental. Pessoas qualificadas, pessoas que têm sensibilidade, pessoas que estão voltadas exatamente para assumir os desafios que o Brasil precisa. Precisamos de senadores antenados com a realidade brasileira, não com os poderes paralelos. Nós precisamos de políticos em Brasília que não atuem como despachantes de grupos, não, mas que atuem como verdadeiros representantes do povo. É hora de mudar, é hora de darmos um novo rumo e uma nova direção. Agora, nós não podemos esquecer também de casa, de elegermos deputados estaduais comprometidos com a população, que estão no dia a dia, com o pé no chão, andando aí no seu bairro, conversando com você, entendendo a sua realidade, as suas necessidades, lutando e defendendo por você no parlamento estadual. E aí, eu falo, obviamente, de uma população que está concentrada no ambiente político, no ambiente empresarial, no ambiente público. Mato Grosso tem mais de 100 mil servidores públicos. Uma população de um pouco mais de 3 milhões e 600 mil habitantes. Se juntarmos servidores públicos estaduais, municipais e federais, nós vamos chegar a quase 150, 170, 180 mil, não sei o número certo. Então nós precisamos ter deputados estaduais comprometidos também com esse público. Assim como o governador do estado de Mato Grosso, que precisa descer do pedestal e colocar os pezinhos na lama para enxergar a realidade da população que tem. Bom, com essa fala eu quero agradecer a você pela sua audiência, pela sua atenção. Na sequência, chegando o programa Wilson Santos. E eu espero encontrar com você amanhã aqui nesse canal a partir das 17 horas. E vai Corinthians! Shalom! Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino.